Bom dia, boa tarde, boa noite, espectador. Eu sou o Boaz e você está no canal Crônicas da Atualidade. Meu camarada, março já chegou e o Dia Internacional da Mulher já está aí do lado, dia 8 de março. E o Dia Internacional da Mulher não é só o dia de você dar a flor pra sua mãe, pra sua irmã, sei lá, pra sua namorada, pra sua esposa. Tem alguma coisa de especial nessa data, mas eu lhe pergunto, o que tem de tão especial nesse dia? O Boaz vai te responder. A origem do dia 8 de março é bem controversa, porque na verdade temos várias teorias. Uma delas é o que você está vendo nesta foto aí, é a ideia de uma manifestação de mulheres na Rússia em 1917. 1917, o ano da Revolução Russa. Aliás, foi o começo. Mas por que elas estavam manifestando? Pelo que está escrito logo abaixo aí, ó, pão e paz. Porque o rei da Rússia, na época, o Tsar, tinha se metido numa guerra e a população não queria essa guerra. Na verdade, a guerra era a Primeira Guerra Mundial, se não me engano. Imagina também, na Rússia naquele tempo, se estava difícil trabalhar, sem comentários. Bom, a questão é que temos uma lenda, e a lenda do dia 8 de março começa em 1857, onde disse que algumas trabalhadoras de uma indústria têxtil em Nova York, que estavam em greve, ocuparam essa fábrica e o dono da fábrica tacou fogo nelas, tacou fogo na fábrica com elas lá dentro. E lembrando esse martírio das trabalhadoras, o segundo Congresso Internacional das Mulheres Socialistas, que aconteceu em Copenhague, na Dinamarca, em 1910, Clara Zetkin, que era a principal delegada alemã e editora de um jornal socialista chamado A Igualdade, propõe que essa data, a data desse martírio, como vocês veem essa imagenzinha aqui, colorida, bonita, fosse referenciada como um dia de homenagem na luta de todas as mulheres no mundo. Então o que acontece é o seguinte, essa ideia se espalhou pelo mundo e no começo do século XX, todas as instituições socialistas, partidos, sindicatos e outras coisas começaram a fazer manifestações, principalmente com a participação das mulheres. Agora, vamos falar o que esse 8 de março tem tanto a ver com movimentos sociais. Não sei se você conhece esses dois senhores, eles são o Engels e o Karl Marx. Exato, os dois ideólogos do socialismo, né? Do comunismo, na verdade. O que acontece é o seguinte, o Dia Internacional da Mulher está intrinsecamente ligado ao socialismo, porque a ideologia, no caso a socialista, né, promoveu esse evento como marco contra a exploração das mulheres na sociedade capitalista. Como eu havia dito antes, foi tudo feito na Internacional Comunista, né, no Congresso Internacional de Mulheres Socialistas. Então, socialismo, eles dois, você já tem tudo a ver. E o que eles têm a ver com isso diretamente, sendo que eles viveram antes desses movimentos? Tem a ver com o seguinte, que o seu Engels aqui, né, ele escreve um livro chamado A Origem da Família, da Propriedade e do Estado. Nesse livro é lançada a base da visão socialista sobre a necessidade da libertação da mulher proletária. E o nosso amigo Marx aí do lado tem uma frase muito característica desse pensamento, que é: a opressão do homem pelo homem iniciou-se com a opressão da mulher pelo homem. Na verdade a coisa demorou, mas deu os seus frutos no futuro. Esse senhor velhinho que vocês estão vendo aí é um outro pensador marxista chamado Herbert Marcuse. O que o Marcuse tem a ver com toda essa história? Ele tem a ver o seguinte, que ele era um dos pensadores da escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt é um movimento de intelectuais socialistas do fim da Segunda Guerra Mundial, que tentavam, através de suas novas teorias, lançar novas bases para a sociedade capitalista, em caso sendo substituída por uma sociedade socialista. Ele escreveu esse livro aí, Eros e a Civilização, que é uma interpretação sociológica marxista das teses do Freud. Então você já viu, né, o que acontece quando uma pessoa pensa uma coisa dessa. Na verdade, ele tem até uma frase muito interessante nesse livro que diz o seguinte: a família não era mais do que um dispositivo repressivo imposto pelo capitalismo para dominar e doutrinar os filhos desde suas mais tenra infância.
Bom, é bem interessante. Na verdade, isso fica muito claro que essa visão marxista freudiana tenta mudar a família tradicional do tempo dele, que no tempo dele ainda era aquela família tradicional do século XX ou do século XIX, ou seja, onde o pai era o centro da família e todos os outros membros, na verdade, eram meio que subordinados a ele, ou seja, o velho patriarcalismo. Mas o pensamento socialista, o pensamento filosófico não para por aí. Para embasar, para dar força a esse pensamento, esse movimento do Dia Internacional da Mulher. Essa senhora que vocês estão vendo aí, várias fotos da fase da vida dela, é Simone de Beauvoir, extremamente importante para o Dia Internacional da Mulher e para o pensamento feminista. Simone de Beauvoir escreve um livro chamado O Segundo Sexo, e nesse livro, que, como eu falei, ele é existencialista, né? Ele tem um cunho existencialista, ele é filosofia existencialista. Ele tem uma frase maravilhosa exatamente no segundo volume, no comecinho do segundo volume, que diz: ninguém nasce mulher, torna-se. O que, de uma certa forma, ainda é o mote de todo o movimento feminista, inclusive dos anos 50 para diante. E eu, particularmente, devo concordar com essa afirmação, o da dona Simone, porque, na verdade, os papéis de homem e de mulher são socialmente construídos. A gente nasce macho ou fêmea, mas eu não vou me alongar nessa ideia não, senão eu vou passar o dia inteiro conversando com vocês. Agora vamos para um outro ponto icônico que marca esse Dia Internacional da Mulher. Esse ponto icônico, o que é? É 7 de setembro de 1968, a queima dos sutiãs. Pessoal, queimar sutiã. Isso aí todo mundo já ouviu falar, mas ninguém sabe exatamente nem quando, nem porquê. Foi Atlantic City, Estados Unidos, 7 de setembro de 1968. Tava acontecendo um concurso de Miss América. Então as moças pensaram, com aquele ideário do Marcuse e da Simone de Beauvoir na cabeça, né, e influenciadas também por outros movimentos sociais da época, pensaram, bom, vamos nos manifestar contra essa exploração da imagem da mulher como objeto de desejo, objeto sexual, objeto de beleza, essa da ditadura da beleza. Parece uma coisa bem atual. E então elas tiraram o sutiã e começaram a queimar. E como vocês podem notar, rapaziada, só tem marmanjo lá atrás olhando, porque na época isso era uma pornografia, foi extremamente condenado. Mas elas não foram as primeiras a queimar coisas em praça pública. Elas estavam meio que imitando o ato dos homens que começaram a queimar as cartas de convocação para a Guerra do Vietnã no mesmo ano. Interessante isso, né? Interessante. Uma coisa é a simbiose dos movimentos sociais. Isso é muito interessante, muito legal. Temos também a continuação de tudo isso, é que daí pra diante, 68 até mais ou menos os dias de hoje, nós temos manifestações em praça pública das mulheres por vários direitos. E direitos que não aqueles que os pensadores marxistas tinham levado em consideração na primeira onda, como eu falei, no caso do Marx, do Engels, que eram muito mais direitos sociais, como o direito ao voto, licença maternidade, relativas à jornada de trabalho, à exploração capitalista e tudo mais. Nessa segunda fase, de 68 para diante, ou seja, da Simone de Beauvoir para cá, do Marcuse para cá, o que está sendo colocado em pauta, né, é justamente o direito sexual das mulheres, o direito sobre o seu próprio corpo, o direito da contracepção, não é? Que era uma coisa nova na época, nesse tempo que foi inventada a pílula anticoncepcional, também o direito ao aborto, que inclusive até hoje no Brasil é discutido, e o direito à separação, porque naquele tempo uma mulher não podia pedir separação, até porque separação não existia, muitas vezes você só tinha o desquite. Então vocês entendem que essa luta é uma segunda fase desse movimento feminista e faz parte da alma do dia 8 de março. Mas continuando, o que acontece no dia de hoje? No dia de hoje, o Dia Internacional da Mulher virou meio comercial e meio campanha de saúde, lembrando do câncer de mama, papilomavírus e outras coisas do gênero, mas ainda existem as manifestações por direitos, mas como eu falei, direitos no esteio da segunda onda e um pouco mais, porque também agora entrou em pauta a questão de gênero, que é uma das teses, ou a tese da Simone de Beauvoir lá em 68, bem interessante, como você pode ver nesse cartaz coloridinho aí, não dê só flores, dê respeito também, concordo plenamente, mas tudo tem limite. Essa ideia de uniformizar os desiguais a partir das desigualdades, ou seja, dar privilégios a um em detrimento dos outros, não é bem
bem o que era pensado naquele tempo, lá na década de 60, de 50. Não, não é. A coisa mudou um pouquinho, mas eu também não vou me alongar nesse assunto. Vamos, o que acontece? Um outro ponto muito importante que acontece no dia 8 de março, hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, é a questão da violência contra a mulher. Uma das grandes conquistas desses movimentos feministas e de toda mulher, da sociedade em geral, foi a Lei Maria da Penha, que fala sobre a questão da violência doméstica, né? Que a mulher não pode ou também não deve apanhar dentro de casa. Mas isso é interessante porque essa lei, ela fala que só a mulher não pode apanhar em casa. Ou seja, a gente sabe que existem homens que também apanham em casa, mas eu também não vou entrar nisso. Mas o dia é extremamente importante porque a gente não pode esquecer de todas estas conquistas sociais que as mulheres tiveram nesse século XX e no começo do século XXI. Bom, gente, é isso aí. O Crônicas da Atualidade vai ficando por aqui. Você está entendendo um pouco mais sobre o Dia Internacional da Mulher. Então, eu peço para você se inscrever no meu canal. Inscreva-se aí no canal para poder receber, toda vez que sai um vídeo novo, as nossas notificações. E também assistir os vídeos mais antigos quando tiverem. Não se esqueça também de dar o seu like nesse vídeo e compartilhar com as pessoas que você gosta, e mesmo com quem você não gosta, porque a informação nunca é demais para ninguém, né? Também temos agora a nossa fanpage no Facebook, www.facebook.com/Crônicas da Atualidade. Inscreva-se, né, na nossa fanpage. Temos também o nosso Google Plus. Procura lá por Crônicas da Atualidade que você vai nos encontrar. Então é isso aí, pessoal. Boas dias. Tchau.